Fala pessoal, fazendo esse vídeo aqui para discutir aprovação automática na SEDUC, né? Na verdade não só na SEDUC, isso é uma política nacional, né? Mas agora na SEDUC, Secretaria de Educação Estadual aqui do Rio de Janeiro, foi provado, né, colocado lá em diário oficial, a aprovação automática dos alunos na Secretaria de Educação. Vou ler aqui o artigo 4 do capítulo 2 da aprovação, artigo 4. Excepcionalmente para o ano letivo de 2021, os rendimentos obtidos pelos estudantes nos ciclos bimestrais, segundo os objetivos propostos para cada ano, fase, módulo, etapa ou nível da escolaridade, não ensejarão retenção, exceto para os casos de comprovados abandono. Ou seja, não ensejarão reprovação significa o seguinte, que a aprovação automática, independente de qualquer coisa que o aluno faça, vai ser aprovado. Todo mundo vai ser aprovado esse ano. Isso também, de certo modo, ocorreu ano passado. E agora, eu não tô aqui para falar disso exatamente, né? A gente teve um ano que teve pandemia, tal, esse ano passado. A questão é, existe uma política de aprovação automática. Isso não é um fato isolado. Isso é só escrachado, né? É o extremo de uma política que já existe, né? A questão é, eles apresentam argumento dizendo que a aprovação automática ela é inclusiva. Porque, pô, você vai atrapalhar a vida do aluno. Se você reprovar aluno, você prejudica o aluno. Se você reprovar aluno, você vai atrasar a vida do aluno. Pô, o aluno é pobre, ele precisa do diploma para poder trabalhar. Primeiro que coloca do seguinte modo, né? Parece que é o professor que reprova. Então, um professor bom, ele é o professor que aprova todo mundo, ele é bonzinho, ele é legal. E o professor ruim é o professor que reprova os alunos. No caso, eu sou um monstro, né? Porque eu sou eu sou o professor que reprova. Olha que absurdo, né? Um professor que reprova alunos é uma pessoa maldosa, uma pessoa que não tem coração, uma pessoa que quer prejudicar, quer atrasar a vida do aluno. Quem que é o professor bom? O professor bom é o professor que aprova todo mundo. O professor que bota 5 para o aluno lá. Gente, eu já ouvi falar até de aluno que morreu que foi aprovado, para você ter a noção do que essa política criou, né? Não, eu estou querendo, na verdade, para discutir o seguinte: existe uma política de aprovação semiautomática há muitos anos, não só no Rio de Janeiro, isso é nacional, e não só na Secretaria Estadual, na Secretaria Municipal também, né? São criadas políticas para pressionar os professores de todo modo que ele puder a aprovar os alunos. Teve uma política aqui no Rio de Janeiro que chegou a pagar mais para professor que aprovasse mais. Então, a escola que tem percentual tanto de aprovação, o professor ganha mais dinheiro. A escola que tem percentual muito alto de reprovação, esse professor não vai ganhar um bônus extra. Ou seja, é uma forma de comprar o professor para aprovar aluno. Quer ganhar dinheiro? Eu te pago pouco. Quer ganhar um pouco mais? Aprova todo mundo. Ah, você vai reprovar aluno? Tu vai se ferrar, vai ficar com menos salário. Foi essa política foi aprovada. Aí eu me lembro até de uma cena, não sei se vocês lembram, Tropa de Elite, quando acho que era o Matias, né, que era oficial da PM, ele tá lá falando com o comandante do batalhão, aí ele tá fazendo um relatório que mostra várias mortes que teve ali na área do batalhão, né? E o comandante fala o seguinte: vem aqui, você é legista por um acaso? Morte no mar é afogamento. Afogamento. Gente, isso ocorre na Secretaria de Educação toda hora. Alunos são aprovados de qualquer jeito. Não é só a Secretaria Municipal. Veja, eu não estou falando do Rio de Janeiro, eu não estou falando da minha escola. Isso é nacional, eu tenho contato com professores do Brasil inteiro. E existe uma política nacional nesse sentido. Realmente, existe um problema muito grande de evasão escolar. A maioria dos problemas da escola não estão na escola. O problema é que os alunos são pobres, o problema é que as famílias são desestruturadas, o problema do capital cultural que se herda das famílias e tal. Agora, é um problema também a política de aprovação automática. A política de aprovação automática, né, ela vai fazendo com que a gente aprove todo mundo sem critério nenhum. Nenhum. Os alunos vão percebendo com o tempo que a aprovação é semiautomática. Eles vão percebendo, pô, fulano não fez nada, como é que fulano está aqui no terceiro ano? Caraca, fulano só vem em setembro, outubro, novembro, como é que ele passou de ano? Os alunos começam a perceber. E detalhe, isso não está aí há 1, 2, ou 3, ou 4 anos, está aí há muitos anos. Os alunos vão percebendo, os professores vão percebendo que ele vai lá, faz um monte de mecanismo para avaliar os alunos, e sim, aprovar uns e reprovar outros, né? Como é natural em qualquer processo de avaliação. E no fim das contas, o aluno é aprovado mesmo assim. Às vezes o aluno está reprovado, depois ele aparece no sistema aprovado, sabe-se lá como. Isso acontece. Em vários cantos, várias secretarias de educação Brasil afora, isso acontece. Existe toda uma pressão para os alunos, para os professores aprovar os alunos. Os professores percebendo isso, para não ter trabalho, para não ter que sofrer punição, ele resolve aprovar todo mundo e não tem problema. Muita gente faz isso. Mas não é porque esse professor que faz isso também é maldoso. Tem uma política que pressiona ele a fazer isso. Professor que reprova, como eu, um monstro, né? Da minha escola estadual, eu sou um dos que mais reprova. Olha que monstruosidade, né? Professor que reprova aluno deve querer atrasar a vida dos alunos. Só pode.
Você tem que preencher um monte de relatório. Aluno que não vem, aluno que sumiu, você tem que fazer um relatório para cada bimestre dele. Gente, são centenas de alunos. Centenas e centenas de alunos em cada escola. É uma punição que você sofre ao ter que fazer relatório para cada um. Mas é muito papel, gente. É claramente, tu quer reprovar? Então tá bom, então preenche aqui, ó. 200 relatórios, pega esses papéis todos aqui, preenche todos eles, quando terminar tu pode ir embora, tá? Ah não, peraí, se eu vou botar 5 aqui, botar 5, então tá bom, não tem que fazer relatório nenhum. Funciona assim. Tem punição ao professor que reprova e tem benefícios ao professor que aprova. A questão é, os alunos percebem isso. E os alunos percebendo que a aprovação é automática ou semi-automática, praticamente automática, eles vão fazendo qualquer coisa. Gente, todo mundo só funciona à base de pressão. Seja um do ensino fundamental, seja um do doutorado, todo mundo só vai funcionar, só vai correr atrás à base de pressão. Isso é normal. Todo mundo usa a lei do menor esforço. Todo mundo se esforça menos se puder. Né? Isso é natural nosso, do ser humano, agir desse modo. Então, os alunos vão percebendo. E isso vai gerando um baixo nível que vocês não têm noção. Quem não é professor não tem noção disso. A gente aprova, dá diplomas para alunos do ensino médio que não sabem escrever. Analfabetos funcionais. Pessoas que são incapazes de ler e compreender um texto. Lógico, não são todos, mas muitos mesmo, são incapazes de compreender um texto. Da gente mandar fazer uma redação e o aluno copiar da internet a redação porque ele não sabe fazer uma redação. Agora, por que não ensina? Sim, isso é ensinado. Tem 1000 fatores que explicam isso. Não é só a questão ali do aumento da escola. A questão é, os alunos sabem que não tem condição de ser aprovado. Eles vão percebendo isso. Tanto que, por exemplo, quando eu dou prova dissertativa, os alunos perguntam, mas tem que escrever? Eu vou ter que escrever e eu vou tirar da onde? Eu vou copiar da onde essa resposta aqui? Por que o aluno chega para mim e fala com espanto no 3º ano do ensino médio, tipo, da onde eu vou tirar essa resposta? E a pergunta era do tipo, explique o que faz um deputado, explique o que faz um juiz, explique como é que funciona o poder executivo, legislativo, judiciário, coisas bem básicas que foram ensinadas. Mas o aluno também não prestou atenção. Porque ele percebe o seguinte, não precisa prestar atenção, você vai ser aprovado. E aí, aquele professor que pressiona mais, que fala que tem que ir para recuperação, que tem que fazer trabalho, que cobra um pouco mais, ele vira um monstro perante os alunos. Né? Você passa a ser demonizado. E outro, você vira um otário, né? Porque no fim das contas você fez aquele esquema todo, pressionou, porque a moral sua, né, reside justamente no poder que você tem de aprovar ou reprovar o aluno. Se o aluno sabe previamente que já está aprovado, que é aprovação automática, ele vai se esforçar menos, ele vai fazer qualquer coisa. E dá muito trabalho, a questão é essa também, dá muito trabalho fazer isso tudo, corrigir, dar ponto. E esse ano, então, veio trabalho acumulado o ano inteiro, veio trabalho de fevereiro, de março, um monte de coisa para corrigir. Vocês têm noção, gente? Isso aqui é uma fração, isso aqui é uma lixeira. Isso aqui é uma fração, isso aqui são só os últimos trabalhos de recuperação, coisa do final que eu corrigi agora pelo final. Só isso aqui é o final. Tem mais alguns aqui. Esses são os que não deu para entregar para os alunos, porque né, já acabou o ano, os alunos já foram. Aqui, ó. Está organizado por série, por tudo. Isso aqui são os últimos, são de recuperação. Fora o que foi feito ao longo do ano. Você vira um otário. No final das contas, você faz isso tudo, você tem um trabalho enorme de mexer no sistema, de fazer isso tudo, e no fim das contas os alunos estão aprovados. A questão é, está sendo inclusivo você criar política de aprovação automática? O professor que reprova, olha que... Primeiro, a própria forma como a gente coloca, é o professor que reprova. Quer dizer, você coloca que aprovação ou não tem nada a ver com o mérito do aluno. Você entende que aprovação ou reprovação tem a ver exclusivamente com o professor ser bondoso ou o professor ser maldoso. Se ele for bonzinho, ele te aprova. Se ele for ruim, ele vai te reprovar. Isso está produzindo uma geração de alunos que está saindo do ensino médio, não só de agora, isso não é agora, 2021, que está sendo criado, não é só por causa da pandemia, que fique claro, não estou falando aqui só desse momento agora da pandemia, isso é uma política de longo prazo já que faz isso. Está gerando uma geração de pessoas com diploma de ensino médio, com aprovação, que não tem condições nenhuma de ir para o mercado de trabalho e ocupar uma função típica do ensino médio. As empresas não acreditam mais no diploma das escolas. As empresas dão redação para os alunos quando eles vão fazer entrevista de emprego, justamente porque sabem que o diploma dado pelas escolas, principalmente as escolas públicas, não está valendo de mais nada. Eles sabem, já se sabe que existe aprovação automática, os diplomas estão perdendo completamente o seu valor. Então, essa aprovação que a gente está criando está sendo inclusiva de algum modo? Você está proporcionando para o aluno a possibilidade dele melhorar de vida? Ou você está enganando o aluno, dando diploma para ele, dizendo que ele vai ter uma vida melhor, um emprego melhor, quando ele não vai ter vida melhor nenhuma? Porque a sociedade já sabe, as empresas já sabem que aquele diploma é vazio. Aquele diploma não significa mais nada, porque os professores são obrigados a aprovar os alunos, as escolas são obrigadas
aprovar os alunos. O governo manda a gente aprovar todo mundo. Dessa vez foi escancarado, ó, aprova todo mundo, que está aprovado automaticamente. Mas às vezes é de forma velada, é com pressão aqui, pressão ali. O fim das contas é que tem uma política de aprovação automática há muitos anos. E isso forma uma geração de alunos completamente incapazes, né, de ler um texto, de escrever um texto, que não sabe escrever, não sabe a diferença de mais com i para mais sem i, enfim, coisas básicas que eram para ser aprendidas lá no ensino fundamental e que você chega até o ensino médio e não sabe. A questão é, a gente está formando eles para que mercado de trabalho? Só que aí que entra a questão, também não tem emprego formal, como mostram todas as pesquisas. Né? Essas pessoas, a maioria desses alunos, não vai ter emprego formal. Então é como se o sistema educacional já estivesse se adequando a um mercado de trabalho que não vai absorver eles. Então, se não vai ter emprego mesmo para absorver essa mão de obra que está se formando agora no terceiro ano do ensino médio, para que você vai ficar educando eles? Para quem ficar ensinando química, sociologia, física, história, filosofia, não vai ter emprego mesmo. É como se já estivessem sendo formados desde já para um mercado de trabalho que não tem emprego para ele. A gente está formando já os entregadores de pizza. A gente está já formando os entregadores de aplicativo. A gente está formando o cara que vai tá fazendo qualquer emprego informal, qualquer atividade ali para ganhar qualquer coisa. Trabalhador intermitente, trabalhador que não vai se aposentar nunca. A educação já está se adequando a isso. Então eu queria aqui, para concluir, deixar essa reflexão. Está sendo inclusivo? Está sendo melhor para a vida dos pobres receber um diploma que não vale absolutamente nada? Ou você está enganando os pobres, dando para ele a ilusão de ascensão social que não vai ter ascensão social nenhuma com aquele diploma ali? Vale a reflexão. Na minha opinião, a gente está enganando os pobres mais do que qualquer coisa.